Oi, meu nome é Raquel e eu vou falar sobre como foi a predição funcional da minha sequência. Uma das marcas da pesquisa genômica moderna é a geração de enormes quantidades de dados de sequência bruta. Assim, o primeiro desafio na área da genômica é armazenar e lidar com um volume impressionante de informações por meio do estabelecimento e uso de bancos de dados de computador. O banco de dados biológico é um sistema grande organizado de dados persistentes, geralmente associado a um software computadorizado projetado para atualizar, consultar e recuperar componentes dos dados armazenados no sistema. Existem agora mais de 600 genomas completamente sequenciados de organismos celulares, contribuindo para mais de 5 milhões de sequências de proteínas exclusivas nos bancos de dados acessíveis ao público. A determinação experimental das funções de todas essas proteínas seria uma tarefa extremamente demorada e cara, o que torna os métodos computacionais para prever a função da proteína muito atraentes. Com isso, há um número crescente de métodos para prever a função da proteína a partir de dados estruturais e de sequência. A função da proteína ela pode ser dividida em três grandes áreas: função molecular, processo biológico e componente celular. A predição da função a partir da estrutura pode ser alcançada por comparação global de estruturas de proteínas para detectar homologia ou por meio do uso de modelos estruturais derivados de sítios ativos de enzimas. Também é possível explorar a superfície da proteína em busca de manchas, fendas e potenciais eletrostáticos conservados em sequência. Já a predição de função baseada em sequência, que é a mais comum e geralmente é a mais acessível abordagem para a previsão de função, ela se baseia no conhecimento de que as proteínas com sequências semelhantes provavelmente também vão desempenhar funções semelhantes. Objetivos: o objetivo foi utilizar ferramentas da bioinformática e da genômica funcional para conhecer e investigar a sequência recebida no início da disciplina, tentando agrupar e correlacionar as informações obtidas dos bancos de dados a fim de identificar e caracterizar a proteína, e também conhecer a localização celular, funções da proteína, assim como os processos em que ela está envolvida. Metodologia: foram utilizados os seguintes programas e bancos para a predição funcional com método baseado na sequência, onde a entrada para fazer a busca foi a sequência recebida no formato FASTA. Então, aqui estão os programas e bancos. Foram utilizados aqui os seguintes programas e bancos para a predição funcional com método baseado na estrutura, onde a entrada para fazer a busca foi no caso, uma estrutura. Resultados: após a consulta aos bancos de dados NR, Swissprot e o PDB, chegou-se à conclusão de que a proteína era provavelmente a FOXO1, pois ela apresentou cobertura, identidade e similaridade de 100% com a sequência recebida. Porém, a sequência era da proteína FOXO1 em rato, no caso, e não na humana. Então, aqui a tabela com os 5 primeiros resultados do BLAST para cada banco de dados, onde aqui foi, no caso, com maior cobertura e identidade e similaridade, foi a Fork-Red Box Protein, que também é conhecida como FOXO1. O UniProt e o HumanPsych, eles apresentaram os mesmos resultados para processos biológicos, funções moleculares e localização celular. De acordo com esses bancos, a proteína ela se encontra no núcleo da célula e está implicada nos seguintes processos biológicos: de apoptose, autofagia, diferenciação, transcrição e regulação da transcrição e regulação da proliferação da população celular. E desempenha funções celulares como ligação de fator de transcrição, ligação de DNA e ligação de DNA específico de sequência. Aqui no PSORT, o banco ele trouxe alguns dados sobre a localização subcelular da proteína e a sequência que apresentou a maior identidade foi a FX03, que está localizada no núcleo. Como todos os 32 resultados eles apresentaram a mesma localização, é muito provável que essa proteína realmente esteja no núcleo, como já descrito no UniProt e no HumanPsych. No String, as informações sobre processos biológicos e função molecular, eles não trouxeram resultados novos, sendo praticamente os mesmos dados vistos em outros bancos, como ligação de fator de transcrição e regulação da transcrição, por exemplo.
Porém, é importante falar que uma das vias citadas aqui pelo String também foi a via do câncer. Aqui no SysModel foram gerados 2 modelos nos resultados da busca, sendo o primeiro escolhido para trabalhar, pois o segundo modelo ele era de outra proteína, no caso o FOXL3. E a identidade do mod com o modelo foi muito boa, 100%, porém a cobertura ela foi muito baixa. O valor GMQE também foi baixo, 0.09, mostrando uma pouca confiabilidade do modelo. Já o Q-min ele foi de menos 2.69, indicando uma boa qualidade. Já no Moline, ao baixar o arquivo não foi possível encontrar o arquivo no formato PDB dentro da pasta Modeler, apenas o modelo ATM. Talvez devido à qualidade ser muito baixa, não foi gerado um modelo. E desde o início ele avisou aqui que o modelo PDB não existia. Com o Smart, foi possível identificar e obter algumas informações sobre o domínio FH da FOXO1. O FH é um domínio de ligação a DNA, que é também conhecido como L-salada, de cerca de 100 resíduos de aminoácidos, está envolvido nos processos de regulação da transcrição e nas funções de ligação de DNA específico de sequência, atividade de fator de transcrição de ligação de DNA. Todos esses dados corroboram as informações obtidas nos bancos vistos anteriormente. O Interpro ele não conseguiu identificar a família que a proteína pertence, mas foi possível confirmar informações já vistas nos bancos anteriores, como o domínio Forkhead, o domínio de ligação de DNA de hélice alada, a função molecular e o processo biológico em que a proteína participa, que todos esses dados foram iguais nos outros bancos. Com o KEGG, foi possível observar que a FOXO1 é um membro-chave da família Forkhead Box e ela regula diversas funções celulares durante o início, a progressão e a metástase do tumor. De acordo com o Sinop, minha proteína ela não tem o peptídeo sinal, pois o peptídeo padrão que está aqui no caso em vermelho, ele foi constantemente ficou num 0. Utilizando o ID da Uniprot como entrada, foram encontrados 2 resultados ao fazer a busca no Scope, ambos referentes ao domínio de código 3COA. Esse domínio ele foi classificado como pertencente à família domínio de ligação de DNA Forkhead, que é uma família que já foi citada nos bancos anteriores. Resultados da predição de função baseada em estrutura. O CAT ele encontrou 18 domínios e 21 famílias na busca através do arquivo PDB. Foram escolhidas então as 3 primeiras famílias e domínios para comparar as informações. Os domínios eles apresentaram praticamente as mesmas informações, sendo todos da superfamília de domínio de ligação ao DNA de L-salada e da família funcional Forkhead Box do subgrupo O. Já as famílias foram similares nos processos biológicos e na função molecular, que também foram os mesmos processos e funções que já foram vistos nos outros bancos, como a regulação da transcrição, por exemplo, que foi citado. Como o Scope dependia do código da superfamília e o FastScope foi um dos bancos que não teve resultado, foi necessário tentar realizar a busca de outra forma. Então, essa busca ela trouxe como resultados a família domínio de ligação de DNA Forkhead e também foi visto a superfamília domínio de ligação ao DNA de L-salada. O número de resíduos nas regiões mais favoráveis foi de 90, o que equivale aqui a 87,4% dos aminoácidos aqui no gráfico de Ramachandra. O cálculo de RMSD utilizando o PyMol. O valor do RMSD ele foi de 0,879 Armstrongs, e então, por ser um valor muito longe de 0, não é um bom modelo, pois está longe do molde. Alguns bancos eles não tiveram resultado, no caso o COG e o FastScope. O COG, eu acredito que o problema foi que o foco do banco é a análise de genoma microbiano. Já o FastScope talvez foi algum problema com o arquivo PDB, mas eu não tenho muita certeza disso, já que eu tentei outros arquivos PDB, não só com o do SysModel. E com o arquivo PDB do Moline não foi possível, pois a pasta Modeler não tinha o arquivo PDB. Conclusão.
De acordo com os resultados de predição funcional baseada em sequência e estrutura, chegou-se à conclusão de que a sequência recebida provavelmente ela pertence à proteína FOXO1. Essa proteína é um fator de transcrição que pertence à família Fork-Red Box, que é caracterizada pela presença de um domínio Fork-Red distinto. Baseado nos resultados, essa proteína ela se encontra no núcleo da célula e está implicada em processos biológicos como apoptose, autofagia, diferenciação celular, homeostase da glicose, regulação da gliconeogênese e entre outros. Quanto à função molecular, as mais citadas nos bancos foram ligação de DNA, ligação de fator de transcrição e atividade ativadora de transcrição de ligação de DNA. Outra informação que foi importante de se confirmar sobre essa proteína foi que ela realmente está envolvida e ela regula diversas funções celulares durante o início, progressão e a metástase do tumor. O que era esperado, já que o gene de mesmo nome que codifica essa proteína é utilizado para o diagnóstico de rabdomiosarcoma no meu trabalho. É isso. Obrigada.